Sejam bem-vindos a mais uma sexta-feira, a mais um Aconcast. Estamos aqui de novo para falar um pouquinho sobre operações de receita, sobre o mundo digital, sobre performance. Eu sempre acompanhada de dois especialistas e o assunto de hoje complementa um pouco um assunto que a gente tratou no ano passado. Ano passado a gente falou sobre planejamento de marketing. Agora vamos falar um pouquinho sobre definições e metas e um planejamento para o nosso time de vendas. Eu me chamo Yara, eu sou diretora aqui na Concaia, sou uma das nossas especialistas em HubSpot e junto comigo o Rafa e o Maurício eu vou pedir para vocês se apresentarem. Meu nome é Rafael Longo e eu sou sócio também aqui, fundador da Concaia. E vamos aí, vamos tentar discutir um pouquinho e ajudar a falar um pouquinho sobre esse assunto. Eu sou o Maurício, sou sócio fundador também da Concaia. Hoje sou o CEO da Concaia e vamos falar um pouquinho sobre planejamento de vendas e metas. A gente sabe que muitas empresas anteciparam esse planejamento, né? Então, época de planejamento geralmente ali novembro, né, outubro, último trimestre do ano. Mas para quem está pensando ainda no planejamento, para quem não fechou esse planejamento ainda, como que fica, Maurício, essa definição de metas para ser metas claras, metas alcançáveis, metas bem distribuídas, sendo que o ano já começou, o ano já está correndo? Muitas vezes pode ter alguns processos que você tem algumas metas que vocês precisa de uma definição de alguém superior, né? Então, pode ser que as metas estejam ainda sendo construídas para o trimestre. Não vejo que acho que é uma coisa bem comum assim de acontecer, principalmente quando você tem uma cadeia muito extensa dentro do mesmo grupo, talvez, né? Quando você tem um grupo empresarial e as metas vão vindo top-down. Então, algumas metas estão sendo ainda distribuídas agora em janeiro e fevereiro para fechar o trimestre aí, já com elas sendo executadas. E existe uma receita de bolo assim que a gente pode passar para o pessoal? Porque normalmente quando a gente fala assim, não coloque metas surreais ou muito malucas ou inalcançáveis, a sensação que dá é que a gente está dizendo, não tire metas da voz da sua cabeça, né? Mas a gente analisa o histórico do ano anterior, do trimestre anterior. Como que a gente realmente cria metas que sejam realistas e alcançáveis? A primeira coisa que a gente sempre fala é que a planilha aceita tudo. Então, a gente tem que ter bastante cuidado com isso, né? Em como que você vai organizar isso. E acaba sendo um trabalho de você ser realista, utilizar corretamente os dados e não sair nada assim da sua cabeça para você colocar uma meta. Então, realmente é um grande desafio você construir a meta e saber como isso. O ideal é a gente desenhar um modelo que a meta ela seja totalmente aplicada através de uma fórmula. Né? Se a gente consegue construir essa fórmula e falar, beleza, eu tenho essas quantidades que são possíveis de alcançar porque eu estou colocando tanto de investimento ou porque eu tenho uma carteira de cliente desse tamanho e eu consigo fazer tantos atendimentos, tantas conversas, tantas ligações nesse determinado período e eu tenho uma equipe determinada desse tamanho e eu consigo, né, trazer isso dentro de uma fórmula e passar por um funil e organizar para conseguir construir uma meta e dividir ela corretamente pela quantidade de vendedores, pela quantidade de dias e etc. Vou aproveitando, nessa hora, é na hora da fórmula, né, de a gente fazer essa distribuição, que a gente analisa também quantidade de dias úteis que nós temos no mês, quantidade de feriados que a gente vai ter no meio da semana? Justamente, eu acho que é muito importante você visualizar isso, colocar isso dentro do calendário, no início do mês, quando está fazendo esse planejamento, olhar sazonalidades que aconteceram em períodos anteriores, olhar quais são as diferenças de feriado. Então, por exemplo, uma coisa que acontece muito, Carnaval, por exemplo, nesse ano não vai ser em fevereiro. Vai ser em março. Vai ser em março. Então, talvez tenha alguma sazonalidade diferente que vai mudar, né? É sazonal, porque a gente sempre sabe o que vai acontecer no primeiro trimestre, mas quando você vai tratar a meta mensal, vai ter alguns feriados ali que vão mudar. E às vezes alguns, dependendo do que você vende, alguma coisa vai acontecer antes ou depois. Então tem esse trabalho de você ter a consciência disso, né? Na hora da construção, acho que nunca tem que levar em consideração esses fatores que já são pré-definidos
E é importante também não cair na tentação de achar que alguns fatores externos vão influenciar na meta, tá? Que eu acho que é talvez uma dor bem comum. Porque a política está influenciando, porque aconteceu isso, porque choveu, porque deu muito sol, porque está frio, porque está calor. Isso acontece todo ano, de qualquer maneira, sabe? Então, quando a gente coloca essa variável dentro do planejamento, você está dando a oportunidade de alguém dar desculpa. Alguém dentro do processo dar desculpa, seja o vendedor, seja o SDR, seja o gestor, seja o diretor. Alguém pode dar uma desculpa em cima dessa variável. Então, essa variável ela tem que estar clara para todo mundo que não vai fazer parte do discurso. A gente tem todas essas oportunidades, tem todas essas características, já foi mapeado tudo isso, e é por isso que essa meta foi construída dessa forma. Então, acho que é muito importante ter a clareza com todo mundo envolvido no processo. Então, é importante também construir isso em conjunto depois. Então, mesmo que você, como gestor, você definiu essa meta, depois você tem que reconstruir isso com a pessoa que vai... É a primeira venda que tem que acontecer dentro do processo. Você tem que vender para quem é o gerente, depois você tem que vender essa meta para o vendedor, porque quando a pessoa dentro do processo acredita, aí ela realmente acontece. Se você colocar uma meta, ela pode ser a mais baixa possível, e a pessoa não acredita naquela meta, não vai acontecer. É esse alinhamento entre o time que está vendendo, então essas metas para as vendas, mas essa estratégia por trás do negócio, né? O que a gente quer como negócio, como empresa, aonde que a gestão está indo com essas vendas, né? E eu acho que o que auxilia muito dentro desse processo não somente olhar a meta, mas sim um objetivo geral da organização ou um desafio grande que não seja somente atingir a meta, né? Sei lá, quanto que a gente impacta na vida de outras empresas, quanto que a gente impacta no crescimento de pessoas. Então, ter alguns objetivos a mais, porque o trabalho do vendedor, às vezes, ele é um pouco ingrato, né? Porque a gente recebe muito não. Então, às vezes, você pode ficar magoado, né? E perder, assim, talvez trabalhar a inteligência emocional para você saber conduzir isso, né? E talvez isso é bem de perfil da hora de contratação de vendedor, saber que você precisa suportar os nãos, porque isso faz parte do processo, né? Então, muitas vezes a gente está dentro de um trabalho que, inevitavelmente, a gente tem que fazer coisas que a gente não gosta. E eu acho que isso faz parte, não somente do trabalho, mas também da vida, né, de qualquer um. A gente faz coisas que não é a melhor coisa do mundo a se fazer. Todo mundo tem que lavar a louça, mesmo que não goste. Sim. Certo? Então, faz parte do processo você fazer isso. Faz parte do trabalho receber os nãos diários para você conseguir o sim. Ninguém vai conseguir o sim sem receber não. Senão seria fácil, né? Qualquer um ia fazer. E eu acho que esse alinhamento, esse entendimento emocional que precisa ter dentro do processo de vendas também é importante na construção da meta, porque senão ela não se torna atingível. Emocionalmente também a galera precisa estar engajada junto com esse objetivo de negócio. Muito. E falando um pouquinho sobre esses indicadores, né? Então a gente fala recorrente aqui, né, sobre faturamento, sobre receita, sobre esses desafios da gestão. Quais outros indicadores são bacanas da gente acompanhar, além só dessa valor de venda, né? Quais são os indicadores de produtividade da equipe? Quais são os indicadores que vêm lá da performance, de origem, de atribuição, que estão à disposição desses gestores e que podem ajudar tanto na construção dessa meta de vendas, como também nesse acompanhamento e evolução ao longo do ano? Eu vejo que um indicador que é pouco falado, talvez, é o tempo de... Não é tempo de vida, mas o tempo que o negócio vai dentro do pipe. Né? Então, por exemplo, da criação ou da primeira conversão que teve um lead, um contato, até ele fechar negócio, para a gente entender realmente, por exemplo, não é num mês que você conseguiu 200 novos contatos que você vai conseguir
ter o funil inteiro. Então, existe uma safra que você precisa trabalhar e dependendo do negócio, esse pode demorar 90, 120 dias, ou dependendo do negócio, pode demorar 10. Então, tem que ter um entendimento claro disso. Também para fazer o planejamento em questão financeira, falando, né, o custo de aquisição desse lead, desse contato, a gente precisa ter em consideração o retorno, o valor no tempo de vida completo desse novo negócio, né? Então, não é o que ele vai ter recorrentemente num mês, mas o quanto ele vai gerar na vida inteira dele dentro da empresa. Então, você precisa saber qual que é a vida dos teus clientes, qual que é o tempo médio de vida dos clientes. Eu acho que esses são fatores que muitas vezes a gente não leva em consideração em como montar o início do processo de vendas, sabe? Então, acho que é importante também ter essas métricas assim, que é um pouco mais distantes, às vezes, de algumas pessoas, ter em mente isso também. Assim, a métrica, assim, no meu entendimento, também vai variar muito, né? Vai variar muito de tipo de negócio para tipo de negócio. Tem tipo de negócio que vai ser uma análise bem superficial, onde a quantidade vai suprir. Agora, tem negócio que não adianta, a gente vai ter que ir para esse lado que o Maurício, né? Eu estava até aqui escutando só o Maurício, porque é bom de escutar quando o cara entende bastante do assunto, né? Tem negócio onde a gente vai ter que ser mais profundo, vai ter que ir nessa análise que o Maurício trouxe, né? Quanto que vai gerar até o fim da vida, porque um vendedor que vender 5, né, fechar 5 negócios, às vezes vai fechar 5 negócios que vão render menos do que um vendedor que vai fechar um negócio só. E aí, se você for só pela quantidade, você vai acabar não tendo o resultado correto de cada um dos vendedores. Então, acho que isso também é importante. Você tem que ver para o teu negócio. Primeira coisa, você tem que ter os dados, né? Você tem os dados, você tem tudo isso mapeado, você tem esses indicadores, aí sim, aí você traz para o teu negócio. No meu negócio, o que faz mais sentido? Aí vai variar de negócio para negócio, né? A partir do momento que você tem os indicadores, você adequa isso para o teu negócio, né? E, né, ouvindo o Maurício falar antes, como é interessante, né? Quanto menos achismo, né, mais a gente tem chance de ser assertivo na definição de metas, né? Eu até estava pensando aqui, né, porque o Maurício falou sobre influências, né? Mas tem influências que a gente tem que trazer, né? Influências externas. Só que quanto menos a influência pode ser medida, menos a gente tem que considerar, né? Porque tem uma influência, eu vou aumentar o meu investimento em marketing para o próximo ano, uma influência diferente que eu tenho que considerar, porque eu vou conseguir medir o quanto que eu vou aumentar, né? Ou os concorrentes vão aumentar. Se eu tenho esse fator de quanto, né, a previsão de quanto que os concorrentes vão aumentar o investimento em marketing, quanto eu vou perder em fatia de mercado, eu já tenho que trazer essa informação também, né? Então, esse tipo de previsão e influência externa, onde eu consigo mensurar de alguma forma, é importante também eu trazer, mas o que eu não consigo mensurar, a política, esse ano vai dar tempestade no verão, então vai estar muito frio, ou o inverno vai ser muito quente, isso não tem como a gente prever, né? Não tem como a gente saber, até tem como ter a previsão, mas não consegue mensurar o quanto vai influenciar, né, no meu negócio. Se eu não consigo mensurar o quanto influencia no meu negócio, tenta descartar, né? Não traz para o teu planejamento de vendas. Mas eu acho que um ponto também importante de colocar é assim, se você não tem mapeado corretamente, por exemplo, cheguei para fazer as metas agora e eu não tenho mapeado algumas coisas no passado que seriam importantes para eu fazer a meta, então essa é a hora. Organiza isso, coloca isso como objetivo de você ter a quantidade de clientes ativos, a quantidade, qual que é a taxa que passa de uma etapa para outra, constrói essa etapa, faz isso agora para não sofrer a mesma coisa no próximo ano. Não deixa a rotina matar o teu planejamento de 2026. Faz o dever de casa, faz o que tem que ser feito, organiza, nem que o planejamento de 2025 fique mais ou menos, mas faça o possível para que o planejamento de 2026 seja o melhor possível.
tanto para quem ainda não tem essas métricas, né, ou nunca olhou para isso, como também para planejamento de novos produtos, né? Então, produtos que, por mais que a empresa tenha a venda estruturada, já veio um novo produto ali que não tem histórico, né? É novidade no mercado, a gente nunca vendeu, a gente não sabe se o pipe está correto, se os pontos de contato estão corretos, né? Então, é realmente um teste. Então, é também já estruturar para fazer essa primeira leva, gerar histórico por um próximo ano, para um segundo semestre, pelo menos, né? Talvez algumas padronizações e nomenclaturas de algumas coisas para que quando você vai extrair esses dados, você consiga limpar e saber diferenciar produtos, saber diferenciar algumas coisas. Então, é importante parar ali, pensar, estruturar, e colocar alguns condicionais, se tiver tal coisa, se tiver um produto novo, se tiver um formato novo, como que vai ser, para que não chegue na metade do ano, você suje o teu planejamento, né, de estruturação e você não consiga medir corretamente o ano inteiro, ou um período inteiro, ou um quarter, né, enfim, o que for. Então, essa estruturação é importante também ocorrer junto com o planejamento. E esse planejamento, só voltando num outro ponto, né, que o Maurício tinha falado sobre, né, passar essas metas para o vendedor, passar para o gestor. Um ponto que eu vejo que é importante e que às vezes a gente acaba deixando de lado, quando você vai passar isso à frente para que a pessoa tenha, né, receba isso bem, tenha inteligência emocional, né, que a gente tanto fala, é que a gente possa cada vez mais individualizar essas metas e esses números, né? Você olha o número vendedor a vendedor. Claro que você vai ter a tua meta geral, mas quanto mais você conseguir individualizar, até para você ver resultado do vendedor e o que esperar dele, o que cobrar dele, né? E até nessa questão de inteligência emocional, porque cada pessoa vai tratar os números de uma forma diferente. Então, a forma que você traz os números de pessoa para pessoa tem que ser diferente também. A pessoa vai absorver aquilo de uma forma e é o papel do gestor, é o papel de quem está acima, entender o que vai disparar o gatilho que vai fazer o vendedor ser melhor. Né? Isso que é importante, né? Esse é o papel do gestor. O papel do gestor é pegar esses números, passar ele com clareza para a pessoa que vai vender e de uma forma diferente de pessoa para pessoa, porque cada pessoa vai encarar esses números de forma diferente e vai ter gatilhos diferentes para performar melhor. Acho que um ponto da gestão também é o desenvolvimento desses vendedores, né? Então, tem situações, tem empresas que vão ter essa diferenciação de um grupo do meu time de vendedores está vendendo o meu produto mais premium ali, mais enterprise, né? Enquanto a garotada, o estagiário, não vai estar vendendo esse produto enterprise ainda, né? Mas eu preciso desenvolver esse estagiário para que ele também chegue no meu grupo de elite, vamos dizer assim. Então, essa análise individual também ajuda o gestor a realizar essa evolução individual, né? O time ele não vai crescer como um bloco, né? Ele vai crescer com pontas individuais, né? E se a gente puder fazer, né? Se puder ter esse planejamento também individual, né? O planejamento de metas individual por vendedor, né? Não só o teu planejamento anual de empresa, e também esse planejamento, daí você já começa a entrar num outro ponto, que é o planejamento de crescimento. O que a pessoa tem que fazer para ela melhorar e ela evoluir e chegar num ponto X. E aí você colocar esses marcos para ela, porque se você tem isso planejado, em números você consegue trazer os marcos que você pensa em evolução para ela para números. Aí faz sentido, porque aí você vai cobrar, né, melhora em desempenho, em qualidade, enfim, mas vai mostrar para ela que a melhora que ela teve, em alguns pontos, resultou numa melhor em número de resultado. E eu acho que é aí que está o ponto, né? A importância de você ter números para você conversar com as pessoas, né? Eu não vou convencer ninguém, eu não vou conseguir convencer ninguém a ser melhor em determinado assunto se eu não mostrar um número para ela, talvez um comparativo do que outra pessoa já faz, para ela conseguir alcançar. Ter esses números, né? Não, e o comparativo às vezes é com ela mesma. Porque às vezes ela deixou de performar e você identificou que ela deixou de fazer alguma coisa, e daí se você não mostrar para ela que ela performava melhor fazendo de um jeito diferente, ela não vai acreditar que ela tem que voltar a fazer daquele jeito. Então, essa comparação pode ser com ela mesma. E é um exemplo legal, né? E também que a gente estava falando também sobre os nãos ou sobre algumas coisas, né? Às vezes dentro do processo de venda tem alguma coisa, dentro da preparação de uma proposta,
Dependendo do nível, você vai ter alguma coisa mais personalizada. E essa personalização, ela também é um pouquinho, às vezes, chata de fazer, porque você tem que fazer várias vezes a mesma personalização, né? E é um processo e muitas vezes vai gerar alguns nãos, e você sabe que aquilo custa tempo e etc. E a pessoa cai na tentação de tirar alguma coisa dentro da proposta que acha que não traz impacto. E a partir do momento que tira, começa a cair a taxa de fechamento. E então, esses pontos de mudança, também mudanças também de, vou adicionar isso dentro da proposta, ou remover isso dentro da proposta, também tem que ter marcos e tem que ser medido. Né? O ponto que aconteceu isso, talvez um teste AB, vou fazer tantas propostas com uma personalização diferente, para ver o nível de taxa de fechamento, etc. Então, essas mudanças também têm que ser medidas durante o ano aí. E aí a gente fala sobre medir, sobre fazer os testes, sobre documentar esses marcos. Aqui a gente está falando de CRM, né? CRM puro é o sistema que vai englobar todos esses dados, todos esses históricos de negociação, de equipe, de produtividade, de proposta, de tudo, né? E falando sobre isso, me veio o nosso último papo, que foi sobre os times de CS, né? E a gente falou um pouco sobre custo de aquisição, e eu me recordo que bem no finalzinho do podcast a gente falou assim, vem o humano, né? Tipo, então, deixa pro sistema, pro robô fazer o que o robô faz, e vem você com a tua inteligência fazer o que o humano faria. Né? Acho que isso que o Maurício falou vem bem nessa ideia. Deixa o teu vendedor ser inteligente em cima dessa venda e tira dele o que não é. Né? Então, se é para uma proposta ter personalização, ter esse olhar cuidadoso, que o teu vendedor faça isso. Né? Se é para gerar uma venda melhor, que ele faça isso. Porque provavelmente o robô não faria isso por ele. Né? Enquanto isso, talvez uma automação do pipe, uma automação de atividade, uma tarefa que estaria cutucando ali a rotina desse vendedor, aí sim você deixa para a automação, você deixa para o CRM. É isso mesmo, e a importância de às vezes usar o CRM para medir também essas mudanças, porque ele fica muito mais fácil. Né? Coloca lá dentro de uma mudança de etapa, vou fazer uma mudança na proposta. Então, quando eu vou mandar para a proposta enviada, por exemplo, coloca um campo obrigatório lá, versão da proposta, 1, 2, 3, você consegue medir de uma forma fácil. Opa, eu tive tantos fechamentos da proposta versão 1 e tantos da versão 2. Pronto, já conseguiu medir. Mas tem que pensar. Né? Opa, eu vou fazer uma mudança, vou fazer um processinho aqui só para medir isso. Para depois, quando fechar um período, conseguir olhar qual que é o vencedor dentro dessa mudança. E a quantidade de insumo que isso gera para um segundo trimestre, para um segundo semestre do ano, né? Talvez você aproveitar essa leva aí de janeiro, fevereiro e março, já faz esses testes, já pega esse insumo e já aplica uma inteligência de vendas já ainda em 2025. Dá para trabalhar por quarter e ter essa visão e melhorando. Isso é um negócio legal. Todo quarter você tem um fechamento e ver o que deu melhor, deu um resultado melhor e aplicar para o próximo. E fazer mais um teste e melhorando. Então, você vai ter um crescimento constante aí dentro dos trimestres. E quando a gente fala, né, vindo já para o finalzinho da nossa conversa, a gente fala em vendas, vem muito esse estilo de venda. Né? É uma prospecção ativa, é um inbound, é um ABM. E daí tem quem fala que do pipe de vendas para frente é tudo prospect. A gente vai tratar todo mundo igual. A gente vai fazer tudo a mesma coisa, que o nome vai mudar um nomezinho lá fora, mas aqui dentro, nós vendedores, é rotina rodando. É realmente tudo igual ou é interessante que tenha essa personalização de acordo com essa origem, se é uma prospecção ativa ou não? Faz tudo parte da mesma coisa ou não faz? Não faz. Né? Vou responder bem seco. Não faz a mesma... Né? Se a gente tem todas as informações antes de entrar numa negociação, você tem que aproveitar o que você tem de informação, né? Pelo menos é o que mais faz sentido na minha cabeça, se eu tivesse diretamente ligado numa área de vendas. Né? Eu queria saber o quanto mais informação eu tiver da pessoa que eu vou conversar, ou da pessoa que eu vou negociar, melhor. Né? E quanto mais complexa a venda, mais informação eu preciso ter. Né? Então, ainda entendo que pode ter algum tipo de negócio que, beleza, caiu, é tudo igual, não vai fazer diferença. Mas a partir do momento que você vai ter uma negociação
um pouquinho mais complexa, quanto mais alongada, quanto mais informação você já entrar sabendo sobre a pessoa, sobre o negócio, sobre a outra empresa, melhor para o vendedor, na minha visão, né? É isso mesmo. Acho que quanto mais simples o negócio, menos informação talvez precise para você fazer personalização. Quanto mais complexa a negociação, mais estudo deve ser feito. Então, dependendo da origem, se veio de inbound, se veio de outbound, você precisa às vezes fazer algumas qualificações a mais dentro de um processo de um ou de outro, né? Até por isso que existem processos que o inbound só uma equipe de vendedores trabalha, o outbound outra equipe de closers trabalha, porque já tem o processo já mais mapeado por aquele tipo de origem. Então a origem muda muito também qual que é o real interesse daquela pessoa. Normalmente no inbound já está mais aquecido, porque já tem um conhecimento, já está querendo mais a compra, às vezes é um processo de compra mais curto, então você pode ter menos etapas dentro do processo de vendas. O que vem da outbound talvez precise algumas etapas a mais, né? Precisa trazer alguns outros influenciadores para dentro da conversa, precisa ter algumas decisões de diretoria que, né, às vezes no inbound já tem a decisão da diretoria dentro do processo e há uma pessoa que está já executando o processo de compra. Né? Já no outbound não, você precisa ter alguns outros influenciadores ali para fazer a venda. Então tem que mapear, mas depende muito do que está sendo vendido. E eu acho interessante a gente falar disso, porque essa visão de que caiu no pipe, tem que vender e não importa de onde veio, né? É uma falha de processo, né? É você deixar muito negócio para trás e você não está deixando de vender porque o seu produto é ruim ou porque o seu vendedor é ruim, mas sim porque você não recebeu esse cliente da forma certa e você não entendeu como ele caiu, né? Como ele caiu no teu pipe de vendas, né? Então é um erro de início de processo ali que pode fazer muita venda ser perdida. Muita. Assustadoramente muitas vendas serem perdidas. Gente, para nós finalizarmos, se vocês tivessem assim uma dica de por onde começar. Começa por uma análise histórica, começa já distribuindo metas, começa com uma conversa com o time, por onde os gestores começam esse planejamento e esse cronograma de vendas. Acho que sempre pela análise histórica. Sempre histórico, né? E aí no histórico você começa a pensar no que aconteceu, o que aconteceu. Essa questão do carnaval, né, que o Maurício falou, ano passado foi o carnaval em fevereiro. Você tem que considerar, né? Enfim, mas aí você tem o histórico para você pensar no que vai acontecer no ano. Primeiro você vê o histórico, depois você olha para o ano e aí você pega os dados e começa a pensar no ano, né? Então, quem ainda não tem as metas de venda, começa analisando 2024. Quem já desenvolveu e está precisando desenrolar um pouquinho mais, com certeza daqui saíram muitos insights, muitas métricas e muitas ideias para você botar em prática. E bora lá, que janeiro já terminou, mas 2025 está só começando, tem muita venda para acontecer ainda. Se você quiser algum apoio, tanto no seu processo comercial, nessa sua operação de receita, pode entrar em contato com a gente vai poder te ajudar. O que a gente pode fazer por você e pela sua empresa para potencializar aí as suas vendas ao longo de 2025. Obrigada, meninos, por mais uma sexta-feira, mais uma conversa, e a gente se vê semana que vem. Até mais. Valeu, até mais. Tchau.